Minha madrasta escondeu a própria bolsa de US $28.000 para me incriminar por roubo. Quando meu pai descobriu a verdade, ele implorou para que eu não processasse, mas eu processei mesmo assim. Para contextualizar, eu, mulher de 24 anos, me formei na faculdade há cerca de um mês e estou morando com meu pai e minha madrasta. É apenas uma situação temporária, e meu pai entende que eu não gosto dela e não tenho nenhum desejo de viver com ela por muito tempo. Minha madrasta, Cláudia Moreau, também não gosta de mim. Então isso funciona bem para nós. Minha mãe biológica morreu quando eu tinha 10 anos, e quando eu tinha cerca de 18, meu pai começou a namorar a Cláudia. Quando eu tinha 21, eles se casaram. Ela nunca gostou muito de mim. Eu não sei que tipo de pessoa, com pouco mais de 30 anos, decide detestar uma adolescente sem motivo algum, mas a Cláudia decidiu. Mesmo sendo bem mais velha e não tendo razão para ter ressentimento, ela parecia sentir uma antipatia instintiva por mim desde o começo. Tentei ser simpática, mas quando percebi que meus esforços não eram valorizados, desisti e comecei a simplesmente ignorá-la. Moramos na mesma casa até eu ir para a faculdade. E foi horrível, porque ela sempre arrumava um jeito de me provocar. Então não fiquei nada feliz em voltar a morar ali, mas até conseguir um emprego e pagar aluguel, eu teria que aguentar. Eu aceitei isso, mas Cláudia parece ter piorado muito no último mês. Durante a faculdade, eu voltava para casa apenas em feriados ou finais de semana curtos, e nesses períodos ela até era tolerável, já que quase não nos falávamos. Mas agora, acho que ela percebeu que eu estava ali por tempo indefinido, e isso a deixou desesperada. Desde que voltei, ela fez da minha presença um alvo constante. Vivíamos discutindo. O mais irritante era que, quando meu pai estava em casa, ela fingia ser a madrasta perfeita. Então eu sabia que não adiantava contar nada a ele. Ele provavelmente pensaria que eu estava exagerando. Fiquei em silêncio. Até que ela fez algo completamente insano. Algo que não tinha como perdoar. Por isso eu abri um processo contra ela. E agora meu pai diz que eu a provoquei e que estou levando as coisas longe demais. Há cerca de 6 dias discutimos por uma bobagem. Meu pai estava no trabalho, e eu preenchendo formulários de emprego online. De repente, Cláudia invadiu meu quarto reclamando da quantidade de roupa suja que ela tinha que lavar por minha causa. Disse que estava sobrecarregada e que eu deveria cuidar da minha própria roupa dali em diante. Revirei os olhos e disse que tudo bem, mas isso foi o suficiente para ela transformar o momento em uma guerra. Disse que a casa era dela e que eu não podia agir daquele jeito. Eu retruquei dizendo que a casa era do meu pai e que ela só estava ali porque casou com o homem mais rico que encontrou para poder ficar em casa sem trabalhar. A discussão saiu do controle. Depois de um tempo, ela foi embora, e eu achei que tinha acabado. Mas à noite, quando meu pai chegou, ela começou a gritar dizendo que uma bolsa nova de grife de uns $28.000 tinha sumido, e me acusou de roubo. Disse que como eu ainda não tinha emprego, era óbvio que eu tinha feito algo. Meu pai, em vez de me defender, ficou do lado dela. Disse que, se eu não tivesse feito nada, deveria ficar calma e cooperar. Foi frustrante. Depois de alguns minutos de discussão, ela chamou a polícia. Os policiais vasculharam a casa inteira, inclusive meu quarto. Nada foi encontrado. Então, o caso foi registrado como roubo, mas eu fui liberada por falta de provas. Mesmo assim, fiquei arrasada. Saí de casa naquela noite e fui morar com uma amiga. Meu pai não tentou me impedir. 3 dias depois, ele me ligou chorando. Disse que Cláudia tinha confessado. Ela mesma havia escondido a bolsa na casa de uma amiga para me incriminar de propósito. Ele descobriu porque chegou mais cedo do trabalho e a ouviu conversando com essa amiga ao telefone, dizendo que estava aliviada por eu finalmente ter ido embora. Meu pai ficou em choque e me pediu desculpas. Disse que eles estavam brigados e queria que eu voltasse para casa. Mas eu disse que não. E avisei que abriria um processo contra ela por tentativa de falsa acusação. Ele implorou para que eu não fizesse isso, dizendo que deveríamos resolver em família, que processá-la destruiria tudo de vez. Mas eu não cedi. O que ela fez foi cruel e perigoso. Se meu pai não consegue enxergar isso, o problema é dele também. Minha amiga, com quem estou morando, disse que se eu fizer isso, provavelmente nunca mais terei uma relação com meu pai, porque ele ama Cláudia e nunca me perdoará. Ela me lembrou de tudo que ele sacrificou por mim depois da morte da minha mãe, criando-me sozinho. Isso me fez hesitar, mas no fim decidi seguir com o processo. Atualização. 1. Decidi seguir em frente com as acusações contra Cláudia. Respeito meu pai, e sou grata por tudo que ele fez,
Mas o que ela fez foi inaceitável. Ele mesmo me contou a verdade. Se não queria que eu reagisse, não deveria ter dito nada. Já procurei um advogado indicado por amigos, e vou usar parte da herança que minha mãe deixou para cobrir os custos. Estou processando Cláudia por acusação maliciosa. Se eu ganhar, ela terá que me indenizar. Ou pode resolver fora do tribunal, se quiser. Talvez muitos achem que é vingança, mas para mim é justiça. Atualização 2. Faz 3 semanas que não falo com meu pai. Ele tentou me ligar várias vezes, mas não atendi. Continuei com o processo e Cláudia foi oficialmente notificada há 3 dias. Assim que isso aconteceu, meu pai me mandou dezenas de mensagens dizendo que eu era egoísta e mesquinha. Respondi dizendo que ele me criou para não aceitar injustiças, e era exatamente isso que eu estava fazendo. Disse também que não iria perdoar Cláudia, porque ela nunca pediu desculpas. Meu pai continua tentando me convencer a desistir, mas ele ainda a defende. Se realmente quisesse paz, teria feito ela se desculpar comigo. Ele sabe que ela só confessou porque foi pega, e mesmo assim a protege. Antes eu era a prioridade dele. Agora tudo gira em torno dela. É triste, mas é a realidade. Atualização 3. Alguns meses depois, muita coisa mudou. Consegui um emprego e me mudei para meu próprio apartamento. O processo terminou com um acordo extrajudicial. Cláudia me pagou os 33.000 quires, os 5.000 quires a mais do que o valor da bolsa, e recebeu serviço comunitário. No fim, acredito que o dinheiro veio do meu pai, não dela. Desde então, não falamos mais. Não há bloqueios, mas também não há contato. Sinto falta dele, sim. Mesmo com tudo o que aconteceu, ele sempre foi uma parte importante da minha vida. Mas sei que as coisas nunca mais serão as mesmas. Atualização 4. Já faz 1 ano e meio desde a última vez que falei com meu pai. Soube, por parentes, que ele e Cláudia estão tentando adotar uma criança. Quando descobri, chorei. No fundo, eu só queria que ele tivesse me escolhido, sua filha, em vez dela. Talvez soe mesquinho, mas espero sinceramente que eles não consigam adotar. Cláudia é instável e manipuladora, e meu pai sabe disso. Ela tentou me apagar da vida dele, e ele permitiu. Hoje, pensar nele ainda me dói, mas aprendi a seguir em frente. Ele fez as escolhas dele, e agora vive com as consequências. Atualização 5. 4 anos depois, estou noiva. Conheci meu noivo, Lucas Maier, há 4 anos, e estamos juntos há 2. Quando anunciei o noivado nas redes sociais, meu pai me mandou uma mensagem parabenizando. A primeira em 5 anos. Soube que ele e Cláudia se separaram e estão discutindo o divórcio. Ele desenvolveu um problema com álcool, o que me entristeceu. Na mensagem, ele admitiu que eu estava certa o tempo todo, que foi egoísta e que perdeu tudo por culpa própria. Disse que finalmente entendeu quem Cláudia era, e que se arrepende de não ter me ouvido. Chorei lendo. Então, naquela noite, fui visitá-lo. A casa estava desorganizada. Ele parecia cansado e abatido. Mas quando nos abraçamos, foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos nossos ombros. Não falamos muito sobre o passado, só concordamos em recomeçar. Vai ser difícil, mas agora, com Cláudia fora das nossas vidas, acho que vale a pena tentar. Demorou, mas finalmente ele enxergou a verdade. E de alguma forma, isso foi o que eu sempre quis.